Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Paulo Massini. Esse é o canal do Paulo Massini. Agradeço a você pela audiência, por estar comigo aqui nessa nova empreitada. Agora virei youtuber, estamos indo bem. E você sabe, a gente cobre o Palmeiras, faz jornalismo para olhar para o Palmeiras e também para os adversários do Palmeiras. Nesse sábado, 4 da tarde, 4h20 da tarde, né, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Santos, um dos clássicos mais tradicionais da história de ambas as equipes e do futebol brasileiro. Pois é, eu convidei um cara especial para falar com a gente. O canal dele é muito bom. Vou colocar ele na tela para a gente conversar um pouco. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Massini? Que prazer é falar contigo e falar com o público que você tem, construiu nessa carreira. Muito feliz em estar aqui. Beleza, Felipe Noronha está com a gente para a gente entender um pouquinho, né, como é que está esse Santos. Como é que chega esse Santos com o Diniz? O que é que mudou? Como é que está o time embalado, né, ganhando? O Diniz com aquele jeitão dele, viu, Noronha? Eu conheci o Diniz lá no Audax. Eu fui passar um tempo lá, uns dias com ele, ver o treino, o vestiário, tudo. E ele realmente é um cara muito querido pelos jogadores, mesmo com esse jeito que ele tem, né? Durante o jogo ele é muito enérgico, mas ele muda as pessoas, sabe? Ele faz com que o jogador se torne um ser humano melhor. Eu sei que no futebol brasileiro isso não tem muita importância, porque aqui no Brasil a gente não liga muito para essas coisas, mas eu ligo e eu acho que ele é um cara que vai dar certo no futebol. Conta pra gente, então, como é que chega esse Santos para o jogo deste sábado. Não, eu me identifico com isso que você falou, porque eu também ligo. Eu acho que, tal como você falou na sua abertura, eu tento fazer jornalismo. E jornalismo tem muito de entender a pessoa também, né? Entender os personagens que envolvem o assunto que a gente cobre. E o Diniz é um personagem muito interessante por isso, né? No último jogo, por exemplo, quando o Santos ganhou o Atlético Paranaense, ele não estava na beira do campo, ele estava suspenso. E aí muita gente levanta até agora a questão: será que o Santos rendeu melhor porque ele não estava berrando na beira do campo? E eu sempre tento falar que não tem nada a ver, até porque o time joga de acordo com o treino que o próprio Diniz passa. O jeito dele ali na beira é o mesmo jeito durante a semana fora do campo do jogo, no CT. Então o jogador está acostumado e entende. É só no caso do Santista, principalmente, lembrar de como era o Sampaoli. O Sampaoli gritava até mais que o Diniz, e o elenco do Santos amava o Sampaoli. Saiu por outras questões, não vem ao caso agora, mas amava. Então esse Santos eu acho que chega numa fase muito interessante, porque o Palmeiras é um adversário complexo. O Santos mostra muita dificuldade em jogar contra times defensivos, tanto que empatou recentemente contra a Juventude Sport e perdeu do América, mas ganhou de São Paulo, Galo, Atlético Paranaense, são times mais ofensivos, e fez boas partidas contra o Grêmio, foi um empate, e jogou melhor que o Fluminense mesmo na derrota. Também outros dois times que jogam mais para ataque. Então, o Palmeiras, que é um dos dois times mais fortes do Brasil, junto ao Flamengo, é um time que talvez encaixe com o Santos se o Abel Ferreira jogar daquele estilo mais retrancado. Mas o Palmeiras tem o potencial de jogar para frente, e aí o Santos vai encontrar dificuldade. Então, eu estou muito curioso em saber se o Diniz vai se adaptar ao Palmeiras, tentar dar a bola ao Palmeiras, porque o Diniz ama ter a bola, e o Santos tem jogado melhor quando dá a bola um pouco ao adversário. Inclusive, a porcentagem de posse de bola nas vitórias costuma ser menor que o adversário e bastante menor do que na média de derrotas. Ou se vai tentar pressionar o Palmeiras e aí entregar de bandeja para o Abel e para o seu elenco esse jogo de contra-ataque que o Palmeiras tanto gosta. Então, eu estou bastante curioso para saber o que o Diniz vai optar por escalar em termos de tática, né, contra o Palmeiras. Essa é uma coisa interessante da gente ver no futebol, né, Felipe? Porque o Abel tem se mostrado um treinador negociador, né? Ele dificilmente mantém modelo, né? Quando eu digo modelo, três zagueiros, às vezes são dois e um lateral, às vezes são três mesmo, às vezes são dois e um meio-campista que volta. Isso só para fazer a saída lá de trás. E uma coisa que aqui desse lado, né, no Palmeiras, se pedia muito era que o Palmeiras jogasse com dois meias, né? E ele conseguiu recuperar o Veiga o ano passado, temporada passada, e agora está recuperando o Scarpa também, colocando o Scarpa como um dos nomes mais importantes, né, do Palmeiras nesta temporada já, com assistências, com gols de falta, enfim. O Scarpa tem sido um dos jogadores mais importantes do time. Perdeu o Rony, perdeu o Gabriel Menino para essa seleção, não sei
O Santos também tem alguns problemas, tem alguns retornos, né? Mas, enfim, neste tabuleiro de xadrez, eu acho mais fácil o Abel se adaptar do que o Diniz, cara. Eu acho o Diniz é uma coisa que falta na carreira dele, e eu já falei isso para ele, então fico muito à vontade de falar com você, que é ele ser um pouco mais maleável, trabalhar de acordo com o adversário. Ele tem um modelo, uma forma de jogar, e ele dificilmente muda, mas ele tem mudado, ele tem aos poucos mudado. Também é uma coisa difícil de a gente prever para este sábado, né? Se o Santos vai ficar, dar a bola para o Palmeiras, ou se vai manter o modelo de posse de bola e sair e tal, e tentar chegar no gol adversário. O Abel, tal como outros técnicos estrangeiros, os já citados Sampaoli, mas enfim, pode ir no próprio português está no Atlético Paranaense, né, o Jorge Jesus, enfim, vários nomes, tem esse costume de ficar mudando o próprio time em termos táticos, o que eu sou muito a favor. Inclusive, quando eu criei o meu canal, era porque eu queria falar dessas mudanças do Sampaoli, porque eu sabia que elas iriam ocorrer, e ocorreram. O Diniz, em todas as partidas do Santos, jogou na mesma tática, a mesma formação, o mesmo posicionamento. Talvez um pequeno detalhe dos laterais avançarem mais ou menos quando é o Alisson ou o Camacho de primeiro volante, porque ele gosta de recuar o primeiro volante, botar entre os zagueiros. Como o Camacho, que no Corinthians não jogou absolutamente nada, resolveu jogar bola no Santos, foi um negócio assim surpreendente, ele consegue abrir os zagueiros e mandar os laterais para frente. Com o Alisson, que não tem o passe, ele segurava um pouco mais todo mundo ali na defesa. Então, a única variação que o Diniz fez no Santos, de resto, é um 4-3-3, muito simples. Dois zagueiros sempre, os dois laterais de sempre, um volante, são dois meias, mas claramente vai e volta, e um parado lá na frente, que é o caso do Pirani, o Giamotto indo e voltando, e aí 3 atacantes. Ele pouco varia disso, não vai variar, a escalação contra o Palmeiras vai ser essa formação. Agora, o interessante vem dessa adaptação que a gente está falando. Ele vai segurar os laterais um pouco mais, tanto que ele deve escalar o Pará, que é mais defensivo. Ele vai soltar o time, mandar o Pará ou o Madison lá para frente. Essa pequena variação a gente pode ver, mas de fato ele varia muito pouco, principalmente em relação ao Abel e a outros técnicos estrangeiros. Bom, desse lado aqui, o Abel deve jogar vai aproveitar a Matias Vinha e o Gustavo Gomes, né, que voltaram, o Luan. Na direita, a dúvida é Marcos Rocha volta, né? Então o Palmeiras ganha um pouco mais de força, mas perde leveza quando precisa de atacar. E o meio-campo, Danilo, o Zé Rafael, os dois meias. E a dúvida, para mim, é se ele vai jogar com a referência, que é a Lacraia, né? Que a gente chama o Davidson de Lacraia, e o Breno Lopes, né? Que o Breno é um jogador muito forte, né? Então ele faz o lado do campo, volta, chega na área com muita força. Acho que o Rony dificilmente vai ter condição de jogo, ele sentiu um problema muscular, o menino foi lá para a seleção. É mais ou menos isso que a gente vai ver em campo no Allianz Parque. No Santos tem retornos importantes. O que aconteceu com o Caio Jorge? Eu vi um zum. O que foi? Incrível, né, cara? Porque Felipe, eu tenho uma coisa comigo. Independente do time que torcemos, a gente faz jornalismo e eu não admito algumas coisas no futebol. Uma que eu não admito é ver um clube como o Santos, com este nome, com esta marca, com a camisa 10 eternizada no futebol mundial, passar por situações vexatórias fora de campo, porque dentro os meninos dão conta, foi fazer final de Libertadores e tal, e sem dinheiro, fica refém do jogador, o cara pode jogar aqui no Brasil, mas pode sair também, não pode ser negociado para o Brasil. Tenta explicar um pouquinho para a gente por que um clube deste tamanho, com esta camisa, se coloca numa situação dessa. Muito fácil até para quem acompanha o dia a dia do Santos culpar a diretoria anterior. E, de fato, nesse caso do Caio Jorge em específico, é a culpa. Não renovaram com o Yuri Alberto, que hoje está no Inter, perderam de graça. Não renovaram com o Caio Jorge, provavelmente vão perder de graça, a situação é um pouco complexa, mas deve sair de graça. Diretorias e diretorias que falharam nessa missão. A atual, eu gosto de julgar ao final. Julgar durante é muito
momento, né? Então, se eu elogiar hoje, amanhã ele pode fazer uma besteira e eu paguei, né? Eu errei, perdão, e amanhã eu vou ter que criticar. Então, prefiro esperar. Mas a diretoria atual até falhou no caso do Caio Jorge, para quem não sabe, só acompanha mais o Palmeiras, acabou, né? Aquele período de contrato de fato. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. O contrato dele acaba em dezembro. Então, até tentaram desde o começo do ano, mas a demora das diretorias anteriores foi tão grande que o Caio já botou na cabeça que queria ir para a Europa e acabou, na negociação com a diretoria atual, impondo mais dificuldades. Então, o Caio não jogou as últimas 2 partidas, pode jogar contra o Palmeiras, está cotado para ir para o banco, sob a alegação de reforço muscular, recarga. Usaram até um termo estranho lá no futebol, que eu achei curioso, questão de recarga e tal. Enfim, pode ser que não entre em campo, mas isso toda essa ausência dá indício de que, de fato, só está esperando uma proposta para sair do Santos. Inclusive, o diretor de futebol, André Mazzucco, que chegou recentemente, falou que a renovação é impossível e não vai acontecer. Ou seja, o Santos vai perder uma promessa a qual cuida desde os 13 anos, ele está semi-completado os 19, desde os 13 anos na base, de graça ou com uma proposta muito inferior, que é a esperança do Santos, porque para sair agora, algum clube poderia pagar um valor muito pequeno só para o Santos ter uma contrapartida, e o Caio já sai agora, se não sai de graça no final do ano. Ou seja, o Santos vai perder um jogador titular, vai perder um potencial financeiro que cuidou desde pequeno, muitos e muitos erros. A atual diretoria, de fato, vem tentando corrigir essa questão. O Sandri, que está lesionado agora, mas era um volante absolutamente titular, renovaram. Outros contratos de jovens foram renovados com antecedência, que é sempre interessante. No caso do Caio, não conseguiram salvar. Então, o caso do Caio o Santos vai perder um potencial jogador e financeiro, ou de graça, ou por valor ínfimo, e aí tem que olhar para as diretorias anteriores. Beleza. Felipe Noronha, provável Santos, então, para o jogo deste sábado contra o Palmeiras no Allianz Parque. Provável Santos é John voltando ao gol, né? O Fernando Diniz prefere o John ao João Paulo. Pará deve ser o lateral direito, apesar da boa atuação do Madison contra o Atlético Paranaense. O Fernando Diniz ama o Pará por algum motivo, a fase é muito ruim, muito abaixo do que ele entregou na Libertadores, mas deve voltar. Aí na zaga vai ter uma mudança, o Kaique continua, mas o Luiz Felipe está suspenso, então Kaique e Danilo Boza devem jogar, deve ter a segunda partida do Boza como titular, vindo do Mirassol. E na esquerda aí sim deve ter uma mudança. Deve jogar o Moraes, também veio do Mirassol recentemente, estreou como titular contra o Atlético, foi bem, e o Felipe Jonathan, que estava lesionado, deve ficar no banco. Então, John, Pará, Kaique, Boza, Moraes, e a partir daí o time que tem jogado, Camacho, Jean Mota, Pirani, Marcos Guilherme, Marinho e Lucas Braga, o Marcos Guilherme centralizado como falso 9. Beleza. Bom, aí Palmeiras eu até já passei aqui, vamos esperar para ver. Felipe Noronha, muito obrigado, meu amigo, boa sorte para nós aí no jogo, e parabéns pelo canal. Eu vim de Santos, o link do canal está aqui na descrição. A gente tem que saber valorizar bons trabalhos profissionais que fazem jornalismo, que têm preocupações éticas. Está faltando muito isso no Brasil, e principalmente na internet. Na internet, às vezes, fica a terra de ninguém, cada um fala o que quer e tal, mas que bom que você está aí, está indo bem, e eu torço para que você tenha sucesso e o seu canal chegue aí a 300, 500 mil inscritos, tá bom? É o desejo aqui do Paulo Massini. Obrigado, viu? Massini, obrigado você, obrigado pelas palavras, pela questão da ética, que é muito importante, tenha certeza que eu tento sempre manter, e pelo convite, conte comigo sempre que quiser. Tem meu contato, me chama, eu apareço. Obrigado. Beleza. Bom, eu vim de Santos, é o nome do canal, vou deixar o Felipe aqui comigo para encerrar, fazer a chamada. Depois do jogo, tem aquele pós-jogo aqui tradicional no canal. Bola parou, a gente espera 10 minutinhos, 20 minutinhos para dar aquela respirada, né? Senão entra meio puto, né? O jornalista tem que segurar um pouquinho a onda, senão a gente entra gritando, arrancando os cabelos e tal. Beleza. Então, acabou o jogo, espera um pouquinho, já vem para cá, que vai ter o pós-jogo para a gente discutir esse clássico Palmeiras e Santos, Campeonato Brasileiro. Santos crescendo, Palmeiras na liderança. Acho que vai ser um belíssimo jogo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Até a próxima, hein? Valeu!